Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 45 e 46, nós vamos ler um texto que é muito conhecido. Eu creio que todos vocês conhecem. E diz o seguinte: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. O contexto dessa história aqui é o seguinte: as pessoas precisavam comprar os animais para oferecer sacrifício. Então eles chegavam diante do templo, compravam seus animais e iam oferecer o sacrifício pelos pecados, pelas coisas deles lá na época. Muitos não tinham dinheiro, então eles tinham que trocar a sua moeda, o dinheiro que eles tinham, para o dinheiro do local e ali eles compravam. E aquilo ali era feita como uma feira livre. Quem vai numa feira livre sabe que passa aqui, a pessoa está gritando: aqui eu tenho banana, outra aqui eu tenho laranja, outra aqui eu tenho outra coisa. E todos estão gritando, e está um tumulto e gente passando. E vai ficando aquele clima todo poluído sonoramente, um lugar sujo que é cheio de coisas. A gente sai pisando naquelas frutas, daquelas coisas estragadas ou coisas que eles não querem mais, eles vão jogando. E tem um mau cheiro. E todo aquele horror que se criava lá, você pode imaginar que estava ali na entrada do templo do Senhor. E o Senhor, ele muito se irrita porque eles estavam preocupados, uns estavam preocupados em vender, outros estavam preocupados em lucrar trocando a moeda e o outro estava preocupado em comprar. Trocar suas moedas, comprar para oferecer um sacrifício. Mas nenhum deles estavam entendendo que deveriam viver uma vida de adoração, que aquele ali era um templo, ali não era um lugar de troca, nem de venda, nem de compra, ali era um lugar de adoração. Estavam trocando o significado do templo, por isso o Senhor se irritou, mesmo porque eles já sabiam que o Senhor já havia dito muitas vezes que ele não queria sacrifício, ele queria obediência. E esse povo, eles viviam no sacrifício. E o Senhor deixa essa palavra para nós hoje, mas não é para a gente estar focado nas quatro paredes de uma igreja. Claro, isso é importante. Mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, vai nos falar sobre o templo e diz assim: Vós não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, pois foram comprados com alto preço, portanto, louvem a Deus com seu corpo. Naquela época era a questão dos animais, mas hoje o templo não é aquele, não é a construção e edificação, mas é seu corpo, é o meu corpo. Nós precisamos entender e deve estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, que o templo hoje somos nós, que o Espírito Santo, ele habita em nós, que o Espírito Santo, ele está em nós, desde que nós tenhamos um lugar limpo. Que não seja um lugar tumultuado, como foi tumultuado aquele templo, aquela entrada daquele templo de Jesus. Mas que o nosso coração ele deve estar livre da intriga, da fofoca, deve estar livre da promiscuidade, do adultério, da soberba, do orgulho, da falta de perdão. São tantas coisas que o Senhor fala. Ele fala da bebedeira, da glutonaria, da idolatria. Então são muitas coisas que o Senhor fala que nós devemos limpar o nosso coração. Se nós não limpamos, não olhamos para dentro de nós mesmos, não vemos o erro e não nos arrependemos, porque o arrependimento é a faxina que se faz. Se nós não nos arrependemos, então nós vamos viver uma vida robótica, como aquele povo vivia uma vida robótica. Nós vamos viver fazendo as mesmas coisas sempre, mas estando longe de Deus. E por mais que se ora, se jejua, se lê a Bíblia, se não tiver um coração limpo, não permitir que a palavra entre no seu coração para mudar, que o seu jejum te leve a uma transformação, que a oração conecta ao Pai, não seja só aquelas palavras que a gente fala e são costumeiras, são rotineiras, mas que não alcançam nem a nós mesmos. Então, enquanto nós não percebemos que isso é necessário, mas que a prática, o arrependimento, a mudança, a transformação no nosso interior é que vai fazer com que tudo isso flua, a gente vai continuar com o coração como aquele povo, como aquele templo sujo. E nós precisamos ter um templo limpo, nós precisamos ter uma vida limpa, uma vida de santificação, para que nós possamos ter intimidade com o Senhor. Nós não vamos mais precisar sacrificar animais, nós vamos sacrificar
todas as coisas impuras que a nossa natureza humana, ela insiste em manter ativa dentro de nós. Mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos nos livrar, nos limpar disso daí e ter realmente um templo onde o Espírito Santo já habita dentro de nós. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra com você e que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa todos os dias pela manhã. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.